Boa noite, estamos começando mais uma live aqui pelo Projeto Bandog e hoje nós vamos conversar com a veterinária Fernanda Figueiredo sobre alimentação natural para os cães. Lembrando a todos vocês que essa live aqui é um oferecimento dos nossos patrocinadores e nós temos como patrocinador desta live o canil Presa Santa Morte, do Bruno, um abraço aí pro Bruno. Temos também aqui como patrocínio o canil Flávio, canil forte, com criação de dogo argentino voltado para a guarda, da Elite Bandog, do Jefferson, lá onde a gente adquiria a Pandora, do Trintaman, que é um artesão que faz coleiras incríveis em couro. Também temos o patrocínio do Ayrton, do canil Forte Sul, que tem criação de cangal e alabai, e do nosso amigo Alberto Zecchio, do canil Espíndola Zégio, que tem a criação de hot, uns hot muito bom, hot das antigas lá. Essa live ela vai ser transmitida como sempre, vocês sabem. As perguntas vão ser feitas apenas as que foram mandadas na caixinha de pergunta. A gente sempre abre um dia antes da live a caixinha de pergunta para o pessoal mandar as dúvidas, e as dúvidas são feitas no final. O chat aqui, o bate-papo é completamente ignorado durante a nossa conversa, por respeito ao entrevistado e para ele não perder a linha de raciocínio. E quem perdeu ou não vai assistir na íntegra a live ao vivo, depois eu vou postar lá no canal do YouTube, que é o canal Projeto Bandog, a live na íntegra para vocês assistirem. Se tu tá assistindo pelo YouTube, dá uma olhadinha na descrição ali, porque tem o arroba de todos os nossos patrocinadores da live e também tem na descrição os nossos parceiros. A gente tem parceria com o canal Falando de Cachorro, que é o responsável pelos cortes das nossas lives, é o único que tem autorização para usar o nosso material. E também temos ali algumas coisas, alguns e-books para o pessoal que gosta de pastor alemão, um e-book muito completo. Tem a coleção do Daniel Coutinho também, que a estampa no número 3 é para a nossa área dos cães de treinamento de cães. E é sempre importante, tá, galera? Sempre dê uma olhadinha na descrição do vídeo, porque às vezes tem alguma novidade, às vezes tem alguma coisa, eu coloco tudo na descrição do vídeo. Se tu tá ainda pelo YouTube, tô falando contigo pelo YouTube, de praxe, né? Aquele joinha e, se possível, se inscreve para não perder nenhum conteúdo, para não perder os próximos vídeos. E lembrando que a gente está com uma série muito bacana, que é o meu primeiro cão de guarda. Dá uma olhadinha na playlist lá, que tem uma playlist específica sobre isso, que é para ajudar a galera a adquirir o seu primeiro cão de guarda, como proceder, as etapas que tu deve passar, vamos dizer assim, até tu conseguir definir qual vai ser o melhor cão de guarda para ti. Beleza, gurizada? Então chega de enrolação e vamos partir para a live. Boa noite, Fernando. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um tema que gera muita dúvida. O pessoal dos cães funcionais gosta, prioriza muito pela alimentação natural, alimentação bioapropriada, alimentação mista. Tem 1000 tipos de alimentação hoje em dia e seria bacana a gente trazer isso para os nossos seguidores. Se possível, Fernanda, eu sempre digo, a primeira pergunta, se tu conseguir dar uma resumida na tua trajetória aí na sinofilia, se tu sempre teve cachorro, se não teve, como é que chegou na veterinária e nessa área aí de alimentação. Bom, então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Figueiredo, sou veterinária, recém-formada, vamos dizer assim, tô nas fraldas ainda, comparada a uns mestres que tá aí na jornada. Mas, assim que eu saí da faculdade, graças a Deus, eu já caí nesse mundo da medicina funcional e integrativa, totalmente diferente do que a gente vê e aprende dentro da faculdade, né? Então, o que a gente aprende em faculdade é só aquele pensamento fechado, vamos dizer assim. E quando eu fui caindo nessa medicina funcional, eu fui vendo o leque que tem dentro dela, né? E um dos principais é a alimentação natural. Em relação a que você perguntou se eu sempre tive cachorro e tal, eu sempre tive, sempre gostei de bicho. E, inclusive, minha mãe já criou cachorro de raça e tal, mas nunca aprofundei, assim, para saber o que cada raça serve e tal. A minha pegada era realmente em relação à saúde e tal. Aí eu fui fazer a veterinária. Lá dentro, infelizmente, a gente não aprende nada sobre alimentação natural, sobre a medicina integrativa. Isso a gente pode ver em alguns cursos de pós-graduação, né? Mas, mesmo assim, com alguns vieses por trás, vamos dizer, né? Que igual a gente vai comentar hoje durante a live, mas, por exemplo, alguns cursos de pós-graduação em relação à alimentação natural fala que a gente tem que prescrever arroz, batata doce, esse tipo de coisa para cachorro, sabe? Então, assim, mesmo em cursos que estão lá escrito medicina integrativa, alimentação natural para cães e tal, tem muita coisa, no meu ver, que é muito errada ainda, tá? Então, assim, o que eu sei em relação à alimentação natural, eu aprendi tudo sozinha, sentando a bunda na cadeira mesmo e estudando, né? Indo atrás, correndo atrás dos prejuízos que a gente, né? Do tempo que a gente perde na faculdade. Mas aprendi tudo sozinha, enfim, assim, o que eu pretendo
vamos dizer, de fazer de faculdade ou de pós-graduação, alguma coisa assim, no máximo alguma instituição que o Dr. Tarcísio dê aula, no máximo, assim. Eu não sei se você conhece ele, mas Sim, sim, ele é mestre, acompanho assim. também. Ele é foda demais. Não sei nem se pode xingar aqui no seu canal, no seu perfil, mas se não puder, depois A você gente corta. evita por causa do YouTube, depois que fica censurando. Tá, depois você corta, então. Depois você bota um bip lá. Mas, inclusive, foi por ele que eu abri mais ainda meu leque. Mas, em relação à alimentação natural, igual você estava comentando, essa galera, assim, essa pegada de vocês, assim, a galera dos cão de guarda, os cão de trabalho, é o pessoal que mais aceita com facilidade essa questão da alimentação natural. Assim, eu não sei se é uma coisa já comentada desde o início com vocês, mas a galera que cria cão para trabalho, cão para resgate, para guarda, essa galera sempre aceita mais facilmente a alimentação natural. Essa não tem mimimi, não tem aqueles medinhos. É bem diferente da galera que cria, por exemplo, um Shih Tzu dentro de um apartamento, entendeu? São universos completamente diferentes, só que ambos não entendem que, tipo, por mais que seja um Shih Tzu e um pastor alemão, todos são cães. A fisiologia deles, a anatomia deles são iguais, entendeu? Todos são carnívoros, independente da raça, então todos têm que comer a mesma base de dieta. Né? Então, a base da alimentação de um carnívoro é proteína e gordura. Então, não interessa se ele é um pastor alemão de guarda ou se ele é um shih tzu que está dentro do seu apartamento, entendeu? Mas eu vejo essa aceitação maior nessa galera de vocês aí. É bem mais tranquilo de falar. Entendi. E uma coisa que eu queria te perguntar, Fernanda, é o seguinte: as lives aqui eu sempre deixo isso bem claro, que às vezes tem umas pessoas que estão assistindo que já estão num nível de conhecimento mais elevado, outras estão mais lá embaixo, algumas perguntas às vezes até parecem idiota. Mas é como eu digo, a gente nunca sabe o extrato de conhecimento que quem vai assistir depois está. Hoje em dia a gente escuta muito falar em alimentação natural, alimentação bioapropriada, alimentação ancestral. O que seriam essas variedades? São nomes diferentes para a mesma coisa ou são alimentações diferentes? Gaúcho, eu gosto sempre de brincar com os alunos da escola, principalmente, que é o seguinte: eu acho que fica inventando moda demais para uma coisa que já está sendo difícil de ser aceita. Entendeu? Então, assim, alimentação natural, alimentação bioapropriada. Por que criaram esse termo bioapropriada? Porque a alimentação, quando você fala alimentação natural, a pessoa pode entender que é qualquer coisa que seja natural. Por exemplo, oferecer uma cenoura é natural, mas é natural para nós que somos onívoros. Entendeu? E não para um carnívoro. Né? Então, acho que por isso que criaram esse termo de alimentação bioapropriada, só para afunilar mais ainda o entendimento. Mas assim, é igual eu brinco com a galera. Eu falo, gente, chama do que vocês quiserem. O correto, o certo é vocês oferecerem a alimentação adequada para fisiologia carnívora. Né? O carnívoro, ele não tem que comer batata, cenoura, nenhum tipo de vegetal. Né? Então, assim, eu gosto sempre de brincar dessa forma. Mas essas nomenclaturas de bioapropriada, alimentação natural, alimentação ancestral, isso aí, assim, no meu entender, são só nomenclaturas mesmo que estão criando, mas que no fundo, é só tentando fazer a galera entender o que realmente um carnívoro deve comer, né? Tem também aquela tal de dieta natural cozida, aquilo lá pra mim é uma ração gourmet, né? Porque, tipo, você vai ver lá a dieta do bicho, tem batata doce, mandioca, arroz, cenoura, beterraba. Então, assim, eu não concordo com esse tipo de dieta, porque se a gente tá falando pra eles pararem de comer ração, porque eles são carnívoros, e a composição da ração tem milho, batata, tem um monte de coisa que eles não podem comer. Se você vai para dieta cozida e oferece a mesma coisa, então para mim não faz sentido, né? Então essa dieta cozida nem entra na discussão, né? Quando eu vou falar sobre alimentação natural. O que eu trabalho realmente é apenas a dieta crua com ossos, que é a única dieta bioapropriada, né? Que tem esse novo nome aí agora. É a única dieta bioapropriada para o carnívoro. Entendi. Eu queria te perguntar o seguinte, Fernanda. É muito comum, como tu disse, na área dos cães funcionais, e eu vejo que tem algumas pessoas que dão não só a carne crua, como também dão o animal inteiro para o cachorro. Por exemplo, mata um coelho, dá inteiro, pelo, víscera, só mata ele ali de uma maneira correta, ética, e entrega para o bicho comer. Galinha, seja lá o que for. Isso é bom, isso é ruim, é melhor ficar só com a carne já beneficiada por ali, compra no mercado. Tem algum problema? Não tem? Gaúcho, isso é perfeito. Isso seria a dieta perfeita de um carnívoro. Porque pensa comigo, quando a gente vai no supermercado e compra um pé de galinha, uma coxa, uma moela, um coração e monta o prato do animal, a gente, no limite, a gente está querendo simular uma presa, né? Que é o que ele comeria se ele tivesse solto na natureza. Então,
o correto mesmo seria o animal comer a presa inteira, com pelo, com pena, com bico, com tudo que tem direito, né? Com intestino, que são vísceras que a gente não consegue encontrar no mercado, né? Porque nenhum açougue, supermercado vai vender intestino, né? Cérebro também não é facilmente encontrado. Então, quando você oferece uma presa inteira, ali tem, o nome já diz, é uma presa inteira. Ou seja, já tem ali tudo que o animal precisa para a alimentação dele, entendeu? Então, um coelho, um porquinho da Índia, dependendo do porte desse animal, uma galinha, um pavão, né? Então, seria a O dieta pavão não dá, ideal. cara. Pavão é muito caro. Oi? Não dá, pavão é muito caro. Depende se a pessoa for patrão, consegue bancar, né? Mas a carne do coelho também é muito cara. Eu tenho alunos na escola que criam coelhos, faz o abate solidário e depois oferece. Cria, se eu não me engano, ele tem 2 ou 3 pastor alemão, mora numa chácara e cria os coelhos, né, de forma natural também, que é muito importante, né? Se as pessoas tiverem a oportunidade de criar as presas para depois oferecer, é muito importante também a gente criar essa presa de uma forma mais natural possível, tá? Porque, por exemplo, se a gente vai criar galinha ou vai criar coelho para poder oferecer para esses animais, e a alimentação dessas presas, você vai e oferece ração industrializada, a carne dela também não vai ser muito boa, entendeu? Então, o ideal seria você criar essa presa de forma mais natural possível também, oferecer alimentos naturais para essa presa, para quando você for abater, fazer um abate solidário para oferecer para o seu cachorro, aquela carne daquela presa tá em ótimas condições, tá? Porque, por exemplo, eu já comprei peixe para os meus aqui em supermercado e eles não quiseram. E uma zootecnista comentou depois comigo que o motivo deles recusarem poderia ser porque o peixe era alimentado com ração. Era peixe de cativeiro. Aí a carne não fica boa. Entendeu? Então, para quem tem a oportunidade de criar as presas, ou não tem condições de criar, eu mesma vou em alguma casa de pássaro, sei lá, vou comprar as presas e vou abater. Também serve, ótimo. Se você consegue fazer isso, né? Eu não consigo, eu não tenho coração para abater. Eu já pego a presa batida e ofereço para os meus depois. Mas se a pessoa consegue criar ou comprar essa presa inteira e abater antes de oferecer, é o ideal do ideal, Gaúcho. Assim, é o cenário perfeito, vamos dizer assim. Entendi. E agora tu acabou de comentar sobre o peixe, e aí eu te pergunto, nós, seres humanos, tem aquela série de complicações com a espinha, meu Deus, vai engasgar. Qualquer peixe serve, algum tipo de peixe, o cachorro come com espinha e tudo e não engasga. Como é que funciona a alimentação? Fornecer peixe para os cães. Por que com o ser humano acontece esse problema de engasgar com espinha, de agarrar em garganta e tal? Porque a gente não come o peixe cru. A gente cozinha. E a espinha do peixe, que a gente fala, é as costelinhas do peixe. Então aquilo ali é o osso do peixe. Entendeu? É o esqueletozinho dele. Quando a gente coloca o osso em alta temperatura, ele tem uma alteração no colágeno que ele cria lascas, ele fica mais pontiagudo, ele fica mais quebradiço e fica mais pontiagudo, e aquilo que dá problema. Então, por isso que a galera tem aquele tanto pavor, essa galera dos cães de apartamento, né? Essa galera que tem mais medo, fica com pavor de oferecer o osso cru pro animal. Mas porque colocaram essa ideia na cabeça, né? De que cachorro e gato não pode comer osso e tal. Mas eles não podem comer ossos cozidos. E o peixe também não deve ser oferecido cozido. Justamente por esse problema, né? Então, por isso que a gente, de vez em quando, garra um espinho aqui, porque a gente cozinha, ou frita, ou assa o peixe antes, entendeu? Para eles, como a gente vai oferecer cru, não tem esse problema, tá? Então, eles conseguem quebrar a espinha do peixe, o osso da galinha, o osso do coelho, conseguem quebrar tranquilamente, e o estômago deles é bem mais ácido que o nosso, consegue digerir aqueles pedaços de ossos maiores tranquilamente também, tá? Então, oferecendo cru, não tem problema. Ah, entendi. E aí agora já que tu entrou nessa questão da bioapropriada, da presa inteira. Eu já ouvi algumas pessoas comentando que é importante tu fornecer certos tipos de vegetais, como tu disse ali, uma cenoura, uma batata doce, para simular, vamos dizer assim, o que seriam as vísceras de um herbívoro que teria sido abatido pelo carnívoro. Isso faz algum sentido ou não? Então, assim, para não dizer que eu não uso nada de vegetal, eu utilizo alguns vegetais como forma de nutracêutico. Por exemplo, o alho, que muita gente fez muito pavor durante muito tempo em cima do alho, né? Que alho é tóxico e tal. Existe realmente uma dosagem tóxica do alho, mas ela é muito alta. Usando nas quantidades certinhas, ele é extremamente benéfico para o animal. O açafrão, né? Que é a cúrcuma. Deixa eu só te interromper grosseiramente. Se tu puder já dizer o que seria a quantidade ideal do alho, já fica uma dica para quem está assistindo. O que eu considero, vamos fazer assim, 0,3 gramas a cada quilo de animal. Pra galera fazer a conta aí. 0,3 para cada quilo, mais ou menos.
tá? No máximo, assim. Tá? Então, assim, é bem pouquinho de alho mesmo, que dá para triturar e jogar ali na alimentação. E ele tem muitos benefícios. Então, antioxidante, anti-inflamatório, antibiótico natural, repelente natural de pulga e carrapato, né? Que a galera tem muito medo disso também, tá? Então, para não dizer que eu não uso nada de vegetal, eu utilizo alguns como nutracêuticos, dessa forma, entendeu? Junto, como se fosse um complemento só da alimentação. Agora, na base da dieta, eu não utilizo vegetais, eu não coloco batata doce e tal. É igual eu comentei com você, eu não acho correto isso. Essa galera que fala, tipo, para simular o trato gastrointestinal de uma presa que ele comeria, né? Que estaria no intestino. Então, por isso que muitos veterinários, inclusive, quando vai prescrever vegetal, fala para poder triturar o vegetal para poder oferecer na dieta do animal. Mas eu não concordo muito com isso. É questão de conduta e eu não concordo muito, não. Na base das minhas dietas só tem 4 ingredientes: ossos carnudos, carne desossada, víscera e gordura. Para mim é a base da alimentação do carnívoro. Aí no máximo, como eu comentei, no máximo vem um vegetalzinho ali como complemento. Vem o alho, a cúrcuma, o própolis, alecrim. Tem muita coisa que dá para usar, algumas ervas. Mas, assim, na base mesmo da dieta, eu não concordo de usar. Tá, e eu te pergunto o seguinte, Fernanda, tem variação, por exemplo, de um Shih Tzu para um Rottweiler? Por exemplo, o Shih Tzu tem uma demanda menor de proteína, o Rottweiler, ou a proporção em porcentagem vai ser exatamente a mesma e vai mudar a quantidade? Muda só a quantidade. Como eu comentei no início da live com você, cães são cães. Eu sempre falo isso nos meus stories, inclusive. Cães são cães, independente da raça. Entendeu? Então a fisiologia deles é a mesma. Inclusive, eu não sei, parece que saiu um trabalho que colocou o Shih Tzu extremamente perto do lobo. Mas até que, eu não sei se era pastor alemão e tal. E eu fui atrás desse trabalho porque eu achei absurdo, né? Eu falei, gente, o Shih Tzu mais perto do lobo do que o pastor. E eu fui atrás desse trabalho, né, desse artigo, e parece que realmente é uma publicação verdadeira. Então, assim, independente da raça, cães são carnívoros. Então, o que pode variar, por exemplo, eu tenho uma base que eu começo as minhas dietas, a porcentagem de cada ingrediente. De acordo com o que o animal vai me mostrando de sinal clínico, por exemplo, ele está com as fezes mais amolecidas ou está com as fezes mais endurecidas, ressecada. Aí eu vou fazendo algumas alterações de acordo com o que o animal me mostra. Mas a base é a mesma. Tanto para o Shih Tzu, para o Chihuahua, para o Rottweiler. A única coisa que vai mudar aí é as quantidades e o tamanho dos ossos carnudos, que a gente pode falar também. Por exemplo, um Shih Tzu, ele vai conseguir quebrar um pé de galinha, um pescoço de galinha, uma asa, no máximo, que é o tamanhozinho que ele consegue quebrar e engolir, né? Agora, o Rottweiler, um dogo argentino, a gente pode oferecer a carcaça do frango inteiro para ele com o osso carnudo, entendeu? Ele vai conseguir quebrar numa boa. Então, o que vai variar é as quantidades e esse tamanho do osso carnudo também vai variar. Certo. E existe, por exemplo, assim, uma receita a ser seguida ou ela tem uma certa liberdade? Por exemplo, eu preciso que o cachorro coma tantos por cento de proteína, tanto por cento de víscera, tanto por cento de osso, ou pode ser uma coisa meio tipo, hoje tem mais carne, hoje tem mais gordura, é uma coisa assim meio mais bagunçada. Então, eu gosto sempre de que dentro da biologia, o gaúcho não tem uma certeza absoluta, né? Então, assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai pegando das pessoas que a gente está estudando e vai montando aquilo que você acha certo para você, né? Então, eu fui lendo livros, estudando conteúdo do Tarcísio, né, por exemplo. Então, eu fui pegando de cada um dos profissionais que eu fui vendo que estava trabalhando com isso e fui montando a minha base das minhas dietas. Então, é questão de conduta, não tem certo e errado, né? Igual eu falei, eu não concordo de usar vegetal, tem alguns profissionais que utilizam, né? Então, é questão de conduta, vai da questão do que o proprietário espera, né? Porque quando alguém chega no meu perfil querendo consultoria, né? Porque eu presto consultoria online também. Quando alguém chega aqui e pergunta sobre a alimentação, tem que colocar batata, não sei o que, eu falo, olha, eu trabalho com dieta crua com ossos. É só essa dieta que eu trabalho, né? Então, assim, eu já falo pra pessoa a forma que eu trabalho. Porque se pra ela for uma coisa muito fora da curva, ela nem me procura mais, entendeu? Então, tem profissionais que trabalham de várias formas, né? Cada um tem a sua conclusão das coisas que estudou e das coisas que leu, e eu tenho a minha. Então, como que eu começo as minhas dietas? Eu faço 44% de ossos carnudos, 43% isso para cães, tá? Porque eu também trabalho com gatos e a divisão para eles é diferente. 43% de vísceras, 12% de carne desossada, que é a parte muscular mesmo, e 1% só de gordura. Dessa forma que eu inicio as minhas dietas, entendeu? Eu faço o cálculo de quanto no total que o animal vai precisar comer por dia
e depois eu divido nesses grupos, nesses 4 alimentos. Como que eu chego nesse cálculo do tanto que o animal vai ter que comer por dia? Aí é uma pesquisa do estilo de vida dele como um todo. Eu preciso fazer uma entrevista completa com a pessoa. Saber idade, raça, porte, se é castrado ou não, porque isso influencia demais. Se tem alguma doença de base, por exemplo, um insuficiente renal crônico, ele precisa de uma dieta específica. Um cardiopata também precisa de uma dieta específica, entendeu? Então eu faço uma entrevista completa. Como que é atividade física, por exemplo, igual vocês que trabalham com cães atletas, né, cães funcionais, esses cães vão precisar de um aporte nutricional maior, né? Que eles têm um gasto energético maior. Então eu faço todo um compilado da vida do animal para chegar ao tanto que ele vai ter que comer no dia e divido nessas proporções. Mas isso é a minha conduta, né? Como eu te falei, cada veterinário interpreta de um jeito. Agora que tu falou na questão dos cães funcionais. Ah, uma pergunta antes. Quando tu citou gordura, qual seria o tipo de gordura? É tipo aquelas cápsulas de ômega 3, de óleo de fígado, de não sei o quê? Ou é o sebo do boi, por exemplo, que tu vai lá no açougue e pega? Pode ser as duas coisas, Gaúcho, as duas coisas. Quando a gente coloca essa porção de gordura, quando a pessoa vai utilizar... Porque quando eu vou montar as minhas dietas, eu dou um monte de opções para a pessoa poder utilizar, né? Porque ela pode ter uma condição financeira melhor, outra não. Então eu coloco um monte de opções lá que ela pode usar e de acordo com a região que mora, a condição financeira, ela compra o que ela conseguir, né? Então, mas aí eu sempre oriento. Quando a pessoa for utilizar uma carne, uma parte muscular mais magra, aí convém a gente acrescentar essa porção de gordura, tá? Então, o que seria essa parte muscular mais magra? Um peito de frango, um filé de peixe, tá? Essas carnes são mais magras. Então, convém a gente adicionar a porção de gordura, que aí pode ser, que você comentou, o ômega 3, a banha de porco, a banha de boi. Iogurte natural também age como probiótico, mas também é fonte de gordura. Tá? Então, sempre que for utilizar umas carnes mais magras, lembrar de acrescentar a porção de gordura. Colocou uma carne mais gorda, por exemplo, a carne do porco, o pernil, é uma carne bem gordurosa, né? Então, não precisa colocar a porção de gordura, mas se quiser colocar, coloca bem pouco, né? Porque senão também aumenta muito a porcentagem de gordura do animal. Tá, e aí uma pergunta que eu te faço é o seguinte, é muito comum a gente ver, principalmente nesses documentários de Discovery da vida, na véspera do período frio, o animal começa a comer, como tu disse, muita gordura, muita... Então, para quem mora em regiões frias, é viável tu dar uma sobrecarga de sebo, por exemplo, para o teu cachorro ter uma gordurinha para o inverno? Ou eles já estão tão domesticados que essa camada de pó já não serve mais como isolante? Assim, eu vi uma frase no perfil da Camille, do seu bulldog francês, que foi o seguinte: o frio brasileiro está longe de ser um problema para os cães. Então, por mais que vocês aí que moram no sul, que é uma região muito fria, eles sentem muito menos frio do que a gente. Então, por mais que seja aquele cachorrinho sem pelo, magrelinho e tal, ele até pode sentir mais frio mesmo do que aquele que tem, né, um chau-chau, um São Bernard. Mas a sensação térmica deles é bem diferente da nossa. Eles não sentem frio como a gente sente, entendeu? Mas, de qualquer forma, no inverno, né, nas épocas mais frias, você pode sim adicionar uma quantidade maior de dieta e focando nessa parte que você falou. Um ingrediente que é fonte de gordura também, que eu esqueci de falar, é o ovo. O ovo é extremamente acessível, barato, fácil de oferecer. Eles costumam aceitar bem o ovo, né? O ovo cru. Então, a gema do ovo é uma fonte riquíssima de gordura. Então, convém, nessas épocas de frio, quebra um ovo lá na dieta do seu animal. Vai ser extremamente saudável, já vai dar um aporte proteico para ele, maior, né? Porque o ovo também é uma fonte de proteína riquíssima. E um aporte de gordura maior também, tá? Mas, por exemplo, a galera que mora lá no norte, no nordeste, essas épocas de frio, eles quase não conhecem, né? Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque às vezes, por exemplo, fez 23 graus, para eles lá já é frio, né? Aí eles já vão logo querer aumentar a quantidade de gordura na dieta do animal. Mas lembra que eles não sentem frio como a gente. E cuidado, né? Não vai aumentar a gordura demais, porque senão também você vai engordar seu bicho, vai fazer ele dar diarreia e tal. Né? Não precisa exagerar também, tá? Eu pensaria no máximo nesses cães aí do sul, uns cães mais atletas também, no máximo. Eu te pergunto isso porque no meu caso aqui eu quase perco a Pandora por hipotermia. Uhum. Deu uma virada de tempo aqui do nada, e eu acostumado com o sombra e escuridão que dormiam na geada, eu fui lá treinar ela, fui alimentar, não lembro o que foi que eu fui fazer lá fora, meu Deus, a cadela tava tremendo, quase passando mal já, soluçando. Caraca! E você aí, já faz alimentação natural com ela ou não? Então, ela está sendo meu primeiro cachorro, porque eu era
cliente do lobby da ração. Todos os meus cães, por toda a minha vida, eu era fascinado pelas rações premium, as melhores, as mais completas, porque a ração que é... E aí agora, com essa enxurrada de informação das redes sociais aí, comecei a acompanhar a alimentação natural. Claro, me pareceu muito mais óbvio do que qualquer outra coisa, mas na minha época, o que mais reforçava a ração é que dizia que se tu desse carne crua, teu cachorro pegava 312 mil tipos de doença, porque a carne estava contaminada, a carne tinha bactéria não sei qual, tanto é que a gente tem que cozinhar para poder comer, se a gente come uma carne crua, mal passada, a gente pega isso, pega aquilo, salmonela e tudo mais. Então eu era um cliente do lobby. Aí com a Pandora, ela está sendo a primeira animal que eu estou entrando com alimentação natural, mas confesso, né, para tua tremedeira aí, eu uso mista, que eu sempre ponho umas 50 gramas de ração, porque o que é o meu medo? Abrindo um parênteses aqui na nossa conversa. Se amanhã ou depois essa cadela cai numa clínica, ninguém vai dar alimentação natural para ela na clínica. Aí ela vai estar debilitada. Então, ela vai estar debilitada e ainda vai estar recusando comer um alimento que ela não está acostumada, que seria a ração. Então, eu sempre mantenho umas 50 gramas dia ali, para que eu diga, não perca o costume. Às vezes eu vou treinar e uso a ração, uns pelletzinhos de ração, só para ela comer a ração pura, porque minha única preocupação é essa, sabe? Nunca se sabe o dia de amanhã. Entendi. Então, eu te perguntei em relação ao sebo, que era justamente por causa do frio, e já te faço mais uma pergunta. Tão famoso pó de serra, é bom ou é ruim? Pó de serra? O pessoal fala que aquela sobra que fica na serra do açougue é o mais completo e perfeito que tem, porque aquilo tem de tudo. É porque cada região fala, eu nem sei como é que esse povo chama esse trem aqui, mas eu entendi o que é. Mas assim, é literalmente sobra de pedaço de osso. Então, assim, é os ossos que o açougueiro tá serrando lá e tá sobrando aquilo. E, tipo, questão de aporte nutricional, assim, o osso carnudo que você tem que oferecer pro seu animal comer, que tem que estar na base da dieta dele, ele já consegue ter acesso ao que teria daquele osso, né? Porque o osso que o açougueiro tá serrando lá é o osso recreativo, que a gente chama, né? É aquele osso grande que a gente pega só pro bicho brincar e roer e tal, manter a saúde oral em dia, enfim. Então, é aqueles restos daquele osso lá, né? Então, mas se você já oferece o osso carnudo pro seu cachorro na base da dieta, não tem por que você pegar aquilo lá para oferecer. É bem resto do resto mesmo. E, por exemplo, tem muita diferença entre tu fornecer, que nem, por exemplo, aqui no caso da Pandora, até tem um amigo meu que mexe com alimentação natural, ele sempre fala, Gaúcho, vou fazer uma consultoria. Eu digo, cara, quem faz consultoria para mim é o gerente do mercado. Conforme está na promoção, é o que vai. Aí, às vezes está lá, tipo, paleta por R$8, vai paleta. Às vezes tem, que nem uma vez eu achei uma promoção de frango a passarinho por R$4 o quilo. Devia ser alguma queima de estoque, comprei. Então, foi quase um mês comendo frango a passarinho com ovo. E aí a minha pergunta é o seguinte, existe a necessidade de suplementar a alimentação natural? Porque agora eu estou te falando como um caso particular. Aqui em casa eu uso Organil e Aminomix na alimentação natural. E aí, loucura minha, né? Como eu digo, quem estiver assistindo, não estou dizendo para fazer nem igual. Eu estou fazendo uma experiência com a Pandora de conter a alimentação para fazer ela ter um crescimento ordenado, porque molosso dá aquelas disparadas e fica tudo meio mongoloide, assim, como eu digo, até ele se formar, eu acho que fica muito vulnerável à lesão. E aí, o que eu faço? Eu criei a teoria da homeopatia alimentar. Eu dou um pouquinho de tudo. Por exemplo, o Aminomix e o Organil, não dou a dose recomendada. Eu dou praticamente 10%, 5% do recomendado. É só uma sujeirinha por cima ali para dizer, se faltar alguma coisa nessa tua comida, tá aí o que faltava. Tem a necessidade de suplementar ou não? Gaúcho, eu sempre falo o seguinte em relação a esse tema da suplementação. Todo indivíduo deveria ser suplementado, só que nem todo mundo consegue, né? Então, por exemplo, a saúde humana também tá um lixo, né? A galera tá, assim, acho que é a geração que mais fode com a saúde, em tudo, né? Então, assim, não é todo mundo que consegue suplementar a própria alimentação. Tampouco suplementar a alimentação do animal, né? Mas, se for possível, é excelente, é perfeito, porque o nome já diz, é um suplemento. Então, o que você não conseguiu oferecer ali na base da dieta que você está oferecendo, você consegue colocar outros minerais, outras vitaminas através do suplemento. Então, assim, se você consegue, tem condições financeiras para isso, ótimo, suplemente. Não consegue? Foca na basezinha da dieta, que já está de bom tamanho. É infinitamente 1000 vezes melhor do que oferecer a ração, obviamente, tá?
Então, os suplementos que eu indico, vamos falar assim, de forma comercial, eu não, pode falar marca aqui? Pode, né? Você falou? Pode, pode. Aqui não tem restrição. Até se um dia eles assistirem e quiser patrocinar, fiquem à vontade, estamos aceitando. Então, assim, eu costumo indicar o NutroPlus. Então, para filhote, eu coloco lá o NutroPlus Crescimento, né? Que eles têm todas as linhas lá. O animal que está com insuficiência renal, está precisando fazer restrição de fósforo, eles também têm o suplemento que não tem fósforo. Um animal que está com doença intestinal, que está na moda, a doença inflamatória intestinal, né? Os bichos tá tudo ruim no intestino, também tem um suplemento focado na parte intestinal, que tem glutamina. Glutamina é ótima para o intestino, né? Então, assim, eu gosto do NutroPlus, mas tem vários. Tem esses aí que você falou, tem o Food Dog, né? Os ômega 3 da vida, né? E, inclusive, eu sempre prescrevo o ômega 3 da Growth, que é uma loja de suplemento humano, mas eu prescrevo ele por causa do preço. Eles vendem no preço no atacado, então, eu não sei se é atacado que fala, acho que é atacado. Então, por isso que o preço sai mais barato. Então, assim, que a galera também tem dúvida, né? Fala, posso oferecer um ômega 3 humano pro meu cachorro? Eu falo, amigo, não existe ômega 3 humano, ômega 3 para cachorro, ômega 3 para gato, ômega 3 não existe. Existe ômega 3 de origem animal e de origem vegetal. Essas são a diferença, né? Porque, por exemplo, nós que somos onívoros, a gente também pode comer o ômega 3, ingerir, né? O ômega 3 de origem vegetal que a gente consegue absorver, né? Então, o ômega 3 da linhaça, da chia, né? Desses vegetais. Agora, para eles, não convém a gente oferecer esse tipo de ômega 3. Tem que ser o de origem animal. Então, literalmente, o óleo de peixe, que a gente conhece bem, tá? Então, se possível, melhor ainda, oferecer o ômega 3 in natura, que eu sempre brinco. Então, oferecer a sardinha, que é rica em ômega 3, né? Você oferecendo a sardinha na dieta, não precisa suplementar o ômega 3. Ele já está suplementado, entendeu? O atum, para quem for patrão aí, né, conseguir pagar, porque o atum é muito caro, mas o atum também é uma fonte riquíssima de ômega 3, de vitamina D também, que é excelente. A vitamina D também, falando nessa, já que eu entrei nesse assunto, Gaúcho, a vitamina D, tanto em nós, humanos, quanto neles, tá uma pandemia de deficiência de vitamina D. Então, eu sempre falo para suplementar essa vitamina também, tá? Porque tem ação anti-inflamatória, antioxidante, imunomoduladora, tudo, tá? Deficiência de vitamina D, inclusive, eu falei isso, eu dei uma aula só sobre isso ontem na escola, sobre a importância da vitamina D, o que causa a deficiência desse hormônio, porque já é considerado um hormônio, né? Então, a vitamina D também eu acho extremamente importante suplementar. E existe alguma forma natural de encontrar ela ou é só para o suplemento industrializado? Existe. Os industrializados, Gaúcho, sempre é extraído dos naturais. Então, tudo que a gente encontra de industrializado foi extraído de alguma coisa natural. Ou de algum alimento de origem animal, ou de algum alimento de origem vegetal. Né? Tudo que a gente suplementa de origem de industrializado foi tirado da natureza. Tá? Então, a vitamina D que a gente toma em cápsula foi tirada da natureza. Ou de origem animal ou vegetal, mas foi tirada de lá, tá? Então, como eles são carnívoros, para pensar em algum alimento para eles que é fonte de vitamina D, é o atum, né, que eu comentei. A sardinha também tem pouco, mas tem. Mas, assim, questão financeira, se a pessoa conseguir oferecer só a sardinha, já tá ótimo, tá? Então, atum, a sardinha, o fígado gaúcho é o rico, é a víscera principal que eu falo que nunca deve faltar na dieta do animal. Porque ele é o topo, ele é o que está mais rico de nutriente, de vitamina, de mineral. Então, o fígado é rico em vitamina D, tá? E é extremamente barato, fácil de encontrar. Tá? Então, excelente fonte, tá bom? Então, é como você falou. Tem como a gente colocar na dieta do animal fonte dessas vitaminas, desses minerais, de tudo que ele precisa, mas às vezes, é igual você falou, se tiver faltando um pouquinho, tá aqui um complemento, né? Então, o suplemento vem para isso mesmo, né? Se a gente falhar em alguma partezinha, a gente vem com o suplemento e acrescenta. Mas dá pra gente pegar alimentos com fonte de tudo, né? Como eu comentei, os suplementos comerciais são extraídos da natureza, então de alguma coisa da natureza mesmo. Certo. Aqui, por exemplo, é muito em conta o fígado de frango, muito barato. O de boi hoje em dia já não está tão barato, está na faixa aí de uns R$ 15 o quilo. Que para mim é um absurdo. Bem mais caro. A gente está falando de fígado, né? Então, tipo, para mim é um absurdo. Aí eu te pergunto em relação ao rim também. Esses dias eu encontrei no mercado o rim, porque o que eu costumo ouvir, o que as pessoas comentam, é que o fígado é tipo a lixeira do corpo humano. E tudo que não presta fica no fígado, então tu não deve dar muito fígado. E aí, como tu acabou de dizer que interessante é o fígado, como fica, por exemplo, é só uma lenda urbana ou pode ter uma sobrecarga de metal pesado, de alguma coisa, né, tóxica no fígado?
No fígado ou no rim? Porque você começou falando do rim, aí eu No confundi. fígado, no fígado. Vamos primeiro no fígado e depois vamos pro rim. Tá, tá. Não, isso aí é só lenda. Não, não tem. É porque quando tá no organismo, realmente, o organismo, a parte do organismo que metaboliza as coisas, que antioxida, é o fígado. Então, realmente, quando o fígado tá ruim, o bicho vai ficar tudo ruim, né? Para poder excretar as substâncias, aí passa pelo rim, né? Então, assim, cada um tem sua função, mas o animal estando saudável, o fígado dele, na hora do abate, vai estar saudável. Então, não tem problema nenhum quanto a isso, tá? Uma víscera que seria em segundo lugar, vamos dizer assim, que fica só abaixo do fígado, é o intestino. Perfeito também, cheio de nutrientes, de probiótico, de tudo. Só que a gente, né, não consegue achar intestino para comprar. Então, só se conseguir, né, abater alguma víscera ou ter contato com alguém que cria em fazenda, né? Mas quem tiver oportunidade de oferecer intestino, perfeito, pode oferecer tranquilamente. Agora que você falou em intestino, é uma pergunta muito que o pessoal tem muito nojinho, como eu digo. Cachorro não pode ver um esterco de vaca e de cavalo que se atraca como sobremesa. Aí eu te pergunto, já para quem está assistindo e um dia levar o cachorro a passear, tem algum problema ele se fartar naquele esterco ou não? Gaúcho, eu costumo dizer que tem problema ele não fazer isso. Porque o que o animal está mostrando para a gente quando ele rola no cocô de cavalo ou ele come um cocô de cavalo? Ele está simplesmente mostrando para a gente os seus comportamentos naturais. É o que ele faria se ele estivesse na natureza. Então, vamos falar de questão assim de negativo para a saúde dele, terá você impedir dele ter esses comportamentos, porque aí é questão psicológica e tal. Não tem problema nenhum, questão de saúde, o seu animal rolar no cocô de cavalo, ingerir cocô de cavalo, de gato. Tem gente que fica louco porque tem gato e cachorro em casa e o cachorro tá indo lá na caixinha de areia do gato ingerir as fezes do gato. E a pessoa fica louca, bate, briga, grita. Eu falo, gente, meu Deus, vocês vamos estudar o que é a espécie que você escolheu que você tem dentro da sua casa? É extremamente natural o cachorro ingerir fezes. Tem a parte problemática? Tem. Quando o animal está ingerindo demais as próprias fezes, aí pode ser um problema psicológico. Estresse, ansiedade, depressão, aí pode ser. Mas, de vez em quando, o animal está indo ali, ingerindo umas fezes de gato, ingerindo umas fezes de cavalo no passeio, isso é extremamente normal para a espécie. É o que ele faria se ele estivesse solto na natureza. Então, não tem problema nenhum para a saúde, tá? Não vai acarretar problema para ele em estômago, né? A galera fica, mas bactéria. Gente, o estômago deles é extremamente ácido. Não é qualquer bactéria que derruba aquilo ali, não. Tá? Então, não tem por que se preocupar. Preocupe-se se o seu cachorro estiver ingerindo as próprias fezes e numa frequência muito alta. Tá? Aí pode ter algum problema psicológico relacionado. Mas fezes de outras espécies, de felino, de herbívoro, de aves, isso aí é totalmente normal, não tem problema nenhum para a saúde. Certo. E agora, entrando na questão dos cães de trabalho, Fernanda. Por exemplo, eu tive uma relação muito forte com o Pitbull nos anos 2000, e naquela época a gente trabalhava muito a parte de hipertrofia dos cães, a parte de condicionamento aeróbico, eram literalmente cães atletas. Dentro da alimentação natural, eu apenas aumento a quantidade ou tem alguma outra coisa que eu possa fazer para ajudar nessa hipertrofia? Por exemplo, no caso do humano, é muito comum o pessoal que faz fisiculturismo partir para carne branca, né? Como consumir o frango. Eu devo mudar a alimentação para frango ou posso manter carne vermelha e ele também, por ser carnívoro, vai apresentar ganho de massa? Precisa estar com uma suplementação industrializada para ter esse ganho considerável de massa? Tá. Por que a galera do fisiculturismo pega muito na questão do frango? Porque é uma carne magra, como a gente comentou. Então, o que eles querem? Eles só querem ganho de músculo, eles não querem gordura. Entendeu? Então, assim, se você quer... Porque a questão do ser humano é muito estética também. Né? Então, o ser humano, ele toma bomba, ele toma hormônio. Eu tô tomando hormônio para ganhar massa. Eu tenho muita dificuldade de ganhar músculo, comecei a tomar hormônio. Então, só que é por estética, entendeu? É saúde também, vamos falar, mas é estética. O que me levou a começar a academia, a seguir dieta, a começar a suplementar, a começar a fazer modulação hormonal, a maioria é estética. Agora, com os cães, não tem essa parte, né? Não tem tanto. Eles não sabem sobre isso, né? Então, assim... A questão vamos falar, de injetar hormônio nos animais para eles ganharem músculo, eu não tenho estudo sobre isso, não posso te falar em relação a isso, é o hormônio injetável, né? O que daria para a gente trabalhar de forma natural com esses cães? É aumentar a questão do aporte calórico. Então, como eu comentei com você, quando eu vou começar uma consultoria, eu pergunto todo o estilo de vida do animal. Então, se a pessoa me falar que ele é um cão atleta, é um cão de resgate, de guarda, de trabalho, de pastoreio, né, que trabalha na fazenda,
Então, eu vou trabalhar com um aporte calórico maior para esse animal, né? E a gente também pode suplementar, além daqueles suplementos que a gente comentou, o ômega 3, o NutroPlus, o Food Dog, né? Esses suplementos, a gente pode utilizar a creatina para esses cães também, que isso pode ajudar nós também, a gente também, né? Toma a creatina para ganho de músculo, e ela ajuda muito nessa questão desses animais atletas na recuperação muscular. Tá? Ela ajuda no ganho de músculo e também na recuperação. Então, a creatina pode ser usada, como eu comentei com você. Eu não tenho experiência com medicação injetável, isso aí para animais, eu nunca vi estudo Não, acho que sobre. também já seria um estágio muito maluco, já muito Então, além. assim, então, eu não sei falar sobre isso e nem sei se eu concordo com isso também, tá? Eu acho meio nada a ver ficar injetando hormônio nos bichos, assim. A gente faz a modulação hormonal para animais castrados, mas é pensando de forma natural para a saúde deles mesmo, né? A gente utiliza hormônios bioidênticos, que é iguais o que o próprio organismo produz, né? Mas já me falaram que, né, um seguidor meu conheceu pessoas que criavam pitbull e injetava hormônio neles, dava ração de cavalo para eles. Então, assim, é uma Sim, pessoa... tinha muito cachorro que usava anabolizante nos anos 2000. Então, assim, para mim é uma Até pessoa... hoje deve ter. É uma pessoa totalmente fora da curva, né? Precisa de ajuda psicológica. Eu acho que se ela quer injetar hormônio, injete nela, né? Dando uma ração de cavalo. Olha o absurdo. Cavalo, gente, é uma espécie totalmente diferente. Você vai acabar com a saúde do seu cachorro se você fizer uma coisa dessa, né? Então, e por pura ignorância, porque a ração de cavalo tem menos proteína que a própria ração de cachorro. Exato, eles são herbívoros, né? Então, assim, nada a ver, né? Então, voltando para a questão, eu posso falar de parte mais natural assim, eu trabalharia dessa forma. Aumentar o aporte calórico, a quantidade de comida desse animal, suplementar, né, com mais vitaminas, mais minerais e utilizaria a creatina também, tá? Um adendo sobre a creatina, os animais que têm problemas renais, que são insuficientes renais, não devem fazer uso dela, tá? Então, só animais comprovadamente saudáveis podem fazer uso, tá? Era justamente essa pergunta que eu ia te falar, porque qual é a minha bronca com os suplementos? Tanto os mesmos que eu uso aqui, o Organil e o Aminomix. Eu sempre tenho essa ressalva da sobrecarga renal. Então, a minha ideia, como eu falei no início antes, era dar... que na colherinha aparece 2,5 e 5. Eu dou menos que a metade de 2,5. Como eu digo, eu só sujo a comida por cima, porque, como eu digo, caso falte alguma coisa. Essa creatina, então, ela também pode, a longo prazo, vir a comprometer alguma coisa renal. Não, se o animal já for doente renal, aí ele não deve fazer uso, tá? Mas se for um animal saudável, tranquilo, usando nas dosagens certinhas, né? Eu recomendo, obviamente, fazer juntamente com acompanhamento veterinário, né? Se possível. Mas eu não recomendo, não é recomendado, né? Não é nem eu, é o consenso mesmo, que não recomenda o uso da creatina para animais que são insuficientes renais. Então, é um animal que já está com o rim doente. Para animais que têm o rim saudável, pode usar tranquilamente, que vai só ter benefício, né? Eu utilizo creatina todos os dias para o meu ganho de massa. Então, pode usar sim. Inclusive, os produtos que foram elaborados no mercado com a creatina, a indicação deles em bula é literalmente para esses tipos de animais, para cães atletas e cães que têm um aporte nutricional maior, que tem uma carga de trabalho maior, foi elaborada literalmente para esses animais. Eu sou da época que era ovo cru. Dava lá 4, 5 ovos de manhã, 4, 5 ovos de tarde, 4, 5 ovos de noite e vá puxar carro depois. Sim, exatamente. Meu tipo de corpo é ectomorfo, né? Então, assim, eu sofro para poder ganhar músculo, né? Tenho que comer pra caramba e tomar o suplemento. Se ficar um dia sem ir na academia, eu já perco. O trem é puxado. Que também tem essa questão genética que as pessoas têm que entender. Às vezes o pessoal era muito comum na época do Pitbull, que o Pitbull foi um cão de destaque nessa parte muscular. Aí, às vezes tinha cachorro que não tinha genética para ter uma hipertrofia muito grande e o cara se matava fazendo o que não dava resultado. Exato, igual você falou, tipo assim, às vezes a pessoa passa rapidinho aqui na nossa live, pega o bonde andando e fala, a veterinária indicou dar creatina pros bichos pra eles poderem ganhar músculo. Aí vai lá dar creatina com galgo. Cara, não, e o pior não é nem dar pro galgo, o pior é dar pro cachorro que fica no pátio. O cachorro que ele não tem uma sobrecarga muscular, essa que é a questão. Por exemplo, igual a gente comentou, um doente, um cardiopata, né? A maioria das cardiopatias faz o animal ficar caquético, a perder muita questão da massa muscular. Aí a pessoa do nada escuta aqui a gente falando para suplementar a creatina, vai estragar o rim do animal, porque a maioria dos animais cardiopatas também praticamente já está com o rim doente, porque, né, é uma via de mão dupla, vamos dizer assim. Mas o que a gente tá falando aqui são para animais saudáveis, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não vai sair medicando os bichos, dando suplemento aí a rodo, sem saber o que tá fazendo. Se o seu animal tem alguma doença de base, tem que fazer acompanhamento com um profissional, tá? Aqui o que a gente tá falando é só para animais saudáveis.
E voltando no assunto da questão da genética, não adianta você querer colocar 2 quilos de comida para um galgo, suplementar, colocar suplemento atrás de suplemento, colocar creatina. Cara, ele não vai ganhar músculo. É a genética dele ser assim. Ele pode crescer um pouquinho? Pode, mas é a genética dele, entendeu? Não vai querer mudar a genética do bicho só por uma coisa assim, visual, que vai agradar você, entendeu? Você tem que levar em consideração a genética do seu animal. Sim, eu sempre falo para isso, eu digo, compra o cachorro para a finalidade que tu deseja, entendeu? Não tenta adaptar o cachorro a uma realidade da qual ele não foi feito. Agora é tá o que numa mais discussão... acontece hoje, né, Gaúcho? A galera pegando um cachorro, um carnívoro, e transformando ele numa criança, num bebê, no mini humano. É o que mais acontece hoje. Então, assim... Falando que... Pode concluir. Transformando um animal, tipo assim, numa coisa que ela queria, né? Tipo, então, acabando com a saúde física e psicológica dos bichos, tudo. Então, assim, cachorro é cachorro. Cachorro tem que ter vida de cachorro. Né? O que é vida de cachorro? É o que a gente tava falando. Comer cocô de cavalo, rolar em cocô de cavalo, nadar em rio, brincar na lama, correr todos os dias. O sedentarismo tá acabando com a saúde dos bichos. Então, assim, é uma vontade de projetar uma vida humana nos cachorros e gato também, mas principalmente cachorro, que tá acabando com a saúde deles, assim, não tem nenhum comentário. Isso aí é foda. Eu queria te perguntar o seguinte, porque a gente falou muito na questão dos carnívoros, mas eu vejo muita discussão, agora vamos pegar um parênteses um pouco mais polêmico, e apesar de já saber mais ou menos o que tu vai dizer, mas é só para quem está assistindo entender. Se defende a questão, e já tem algumas pessoas, tudo, só que quando eles colocam os trabalhos, eles colocam meio que o resultado, e aí não colocam a fonte para tu entender toda a metodologia. Já tem algumas teses defendendo que alguns cães, alguns lobos, por exemplo, são onívoros, que eles comem fruta, que o nosso lobo-guará come fruta, que o lobo lá não sei aonde come umas frutinhas e não sei o quê. E eu te falo por experiência, porque, por exemplo, tem um pé de goiaba aqui, quando está maduro, cai no chão, a Pandora vai lá e come por vontade própria. Ela fica brigando com os passarinhos para comer goiaba. É muito comum também cachorro adorar bergamota, tangerina, sabe? É muito comum estar comendo e estar dividindo ali, o cachorro está lá se esbaldando. E aí eu te pergunto, como é que fica essa relação comer, não comer, são de fato carnívoros 100%, ou ele pode ter um traço meio onívoro? Tá. Essa questão do lobo-guará, se eu não me engano, ele realmente é onívoro, tá? Mas é porque existe um punhado de espécie de lobo, de tipo de lobo lá. O cão, se eu não me engano, ele veio do lobo cinzento, né? Então não veio do lobo-guará, tá? Que já diferencia. Esse lobo cinzento, ele é carnívoro, tá? Só que os lobos e os cães, eles são carnívoros oportunistas. É diferente dos felinos, que são carnívoros estritos, tá? O que tem de diferença nisso? Na época, né, lá na natureza, na época de escassez de caça, vamos dizer assim, quando a caça não está muito boa, eles podem comer uma frutinha aqui, outra ali, para não morrer de fome, vamos dizer assim. Mas eu sempre falo para a galera que está defendendo que cães são onívoros, sempre falo para fazer um teste. Solta seu animal na natureza por uma semana. O que você acha que ele vai procurar para ele comer? Uma plantação de batata ou uma criação de galinha? Não tem segredo. E por que acontece de alguns cães igual a sua, de comerem, de demonstrar interesse em algumas frutas? Porque eles também, como nós, podem se viciar em carboidrato, tá? Então, assim, para animais, porque igual você comentou, você ainda oferece um pouco de ração para ela. A base da ração é carboidrato. Então, querendo ou não, o organismo dela vicia em carboidrato. Então, ela sente cheiro, ela quer comer. Eu não posso ver uma batatinha frita, eu não consigo recusar. Entendeu? Então é mais ou menos essa ideia. Eu fiz um teste, a galera quando sair aqui da live, se quiser ir no meu perfil para ver o vídeo, eu fiz um teste com o meu gato, daqui a pouco eu vou fazer com a minha cachorra também. Eu peguei um pedacinho de banana, coloquei no chão. Ele só cheirou e me olhou com uma cara tipo assim, que porra que é essa aqui que você tá me dando pra comer? Você tá achando que eu sou macaco? Então, a hora que eu coloquei um pedacinho de carne, não durou um segundo. Então, assim, é questão de adaptação. Para animais que estão extremamente acostumados com a ração e acostumados a comerem fruta, é porque eles estão viciados em carboidrato. Isso é questão de manejo e adaptação para tirarem eles desse vício, tá? Agora, a questão de se eles são carnívoros ou não, né, em relação à fisiologia e anatomia, a anatomia e a fisiologia deles não deixa dúvida. O carnívoro ele tem um sistema gastrointestinal menor, então o intestino deles é menor comparado ao nosso, que somos onívoros. E a arcada dentária deles também é diferente. Então, se você pegar a caveira de um cachorro e a caveira de um cavalo, ou a nossa caveira, a mandíbula deles, a arcada dentária deles vai ser totalmente diferente. Então, as presas, os caninos deles são totalmente diferentes, né? Diferente do nosso,
porque a gente precisa mastigar muito o alimento até engolir. O carnívoro não. Por isso que a presa dele é bem maior. Ele só rasga e engole. Ou senão ele quebra, que é a parte dos ossos, né? Então, o carnívoro não mastiga igual o onívoro, né? Muita gente, inclusive, a hora que oferece um pé de galinha ou um pescoço de galinha, e o animal engole de uma vez, a pessoa desespera. Mas é normal, eles não mastigam. Eles engolem, eles quebram, rasga e engolem. É a natureza deles. Eles foram feitos assim, tá? Então, é só quem tem dúvida se cachorro é onívoro ou carnívoro, pesquisa sobre a arcada dentária deles, como que é formado a dentição deles e compara com a nossa, que somos onívoros. Compara com a do cavalo, que é um herbívoro, tá? Vocês vão ver a diferença. E vejam também sobre a questão do trato gastrointestinal deles, que é mais curto. Por que é mais curto? Porque a base da dieta de um carnívoro, como eu comentei no início da live, é proteína e gordura. A proteína e gordura, ela é de lenta digestão. Então, como o trato gastrointestinal deles é menor, o alimento deles tem que ser de lenta digestão. Porque se você colocar um alimento de rápida digestão, vai passar de uma vez. Ou seja, o carboidrato, a ração. Então, por isso que quando você oferece ração, fruta, legume para o seu animal, que são ricos em carboidrato, ele vai comer aquilo ali, vai passar super rápido no organismo dele. As fezes vão ser num volume bem maior, porque como ele é carnívoro, ele não vai digerir praticamente nada daquilo ali, não vai absorver praticamente nada. E daqui a pouco ele já vai estar com fome de novo. Entendeu? Diferente se você oferecer uma alimentação focada em proteína e gordura, que vai ter a digestão lenta. Vai passar por isso que eles conseguem fazer jejuns, períodos de jejuns, animais que estão na alimentação natural. Vai ter uma digestão lenta e as fezes vão ser bem menores. Porque você ofereceu uma alimentação bioapropriada, ofereceu uma alimentação adequada para aquela espécie, ou seja, carnívoro. Tá? Então, quem tem essa dúvida, é só pesquisar, não tem erro. Pesquisa lá, a anatomia do trato gastrointestinal de um carnívoro, a anatomia da dentição de um carnívoro, e faz a comparação. Tá? Não tem dúvida quanto a isso. Ah, sim, e eu falo por experiência, como eu havia comentado antes, é a primeira vez que eu estou usando alimentação natural, e bah, é assustadora a diferença no volume das fezes. É muito assustador. E você ainda oferece um pouco de ração, né? Você vai ver a hora que você tirar completamente, se for da sua intenção, né? Eu Mas acho que nunca será, mas né? Porque, como eu digo, o meu medo é sempre o amanhã. Mas se eu ficar muito milionário, daí pode ser que eu tire 100% da ração e levo a alimentação natural para ela na clínica, se precisar um dia. Agora, tu tocou num assunto bem pertinente, Fernanda. A questão do jejum também era uma coisa que eu ia te perguntar. Que hoje está muito na moda. O pessoal fala, jejum intermitente, eu deixo um dia na semana sem comer, eu dou a cada 24 horas comida, eu dou a cada 12 e falho um. Como é que funciona a questão do jejum? O cachorro vai passar fome? Tem algum benefício ou não? Tá. O jejum, o Gaúcho, inclusive boa parte dos meus estudos é baseado numa página de medicina humana, mas a gente dá pra gente aplicar tudo na rotina deles, e principalmente porque eles são muito mais adaptáveis a essa prática do que a gente, né? O carnívoro, quando alimentado de forma correta, ele consegue passar um período bem maior sem se alimentar, justamente por esse motivo que eu comentei com você. A proteína e a gordura, ela demora digerir, então você pode ficar um tempo bem maior sem alimentar seu animal, diferente dos animais que comem ração, tá? Vocês não vão conseguir fazer isso com os animais que comem ração de uma forma bacana, vamos dizer assim, tá? Mas o jejum, ele é extremamente saudável, então antioxidante, porque quando o animal está em jejum, ele está consumindo a gordura do organismo dele, a gordura que tiver de sobra. Então, para animais diabéticos, animais obesos, o jejum tem que fazer parte do protocolo de tratamento, né? Pelo menos os meus aqui sempre fazem, né? Porque o jejum, ele vai consumir a gordura que está em excesso. Ele não consome músculo. O jejum não consome músculo, tá? Então, anti-inflamatório, antioxidante, já tem estudos que mostram a ação do jejum na redução do câncer, tá? Ajuda na redução da glicemia, como eu comentei, dos animais diabéticos. Então, só benefícios que tem o uso do jejum, e além deles serem extremamente adaptáveis, né? Um carnívoro na natureza que não se adapta ao jejum, ele tá afadado ao fracasso. Porque um carnívoro lá, solto na natureza, ele não come todo dia, né? E tampouco come a quantidade certinha que a gente oferece em casa, né? Então, quando a gente coloca períodos de jejum na rotina do animal, a gente está aproximando ele mais ainda do que ele nasceu para ser, do que ele nasceu para ter, entendeu? Então, o carnívoro não precisa comer todo dia, não deve comer todo dia, estando na alimentação apropriada, tá? Não, em relação a animais que comem ração, isso aí é outra história. Mas estando então, caso um animal que come 100% de alimentação natural proteica, tipo carne mesmo, dá para entrar com jejum? Tranquilo, tranquilo. Os meus não comem todo dia, os meus comem dia sim, dia não.
Então, eles fazem jejum de 48 horas sempre. Então, agora, eu coloquei comida para eles agora, antes de começar a live. Amanhã eles não comem, eles vão comer só no sábado à noite. Eles passam 48 horas sem comer. Praticando exercício, da mesma forma, tranquilo. Entendeu? Então, nessa época que tá mais frio, igual você comentou, eu acrescento um ovo de vez em quando eu passeio, faço um passeio mais longo, posso acrescentar um ovo, né, que é fonte tanto de proteína como de gordura também. Mas eles passam tranquilamente, né? Como eles não comem ração, então para eles ficar um dia sem comer é tranquilo, tá? Mas assim, se você tem para quem tá assistindo a gente aqui, se você tem um animal que tá comendo ração ainda e passar ele para alimentação natural de uma vez e já querer implementar o jejum, vai dar merda. Ele vai sofrer, vai vomitar, vai dar merda, né? Então tem que ser tudo feito com calma. A transição da ração para alimentação natural tem que ser com calma e acrescentar o jejum na rotina do animal também tem que ser com calma, porque você tem que acostumar o organismo dele a isso. Por mais que a fisiologia e a anatomia dele, né, a espécie dele foi feita para isso, ele passou todos esses anos com você oferecendo um alimento errado. Então o organismo dele está totalmente doente por causa da ração. Então se você passar ele para alimentação natural de uma vez, o organismo dele vai sentir muito. Então vai vomitar, vai ter diarreia. Eu já tive paciente que teve sangramento até nasal por causa da transição alimentar. Então tem que ser um processo com calma. A hora que tiver 100% na dieta natural, aí você começa a espaçar mais as alimentações. Se você oferecia de 12 em 12, começa a oferecer coloca um jejum de 16, depois um jejum de 18, de 24, vai aumentando aos poucos, entendeu? Eu tenho paciente que faz jejum até de 72 horas, algumas vezes na semana. Paciente com leishmaniose, por exemplo, que é uma doença de cunho inflamatório, né? Inflama todo o organismo. E o jejum desinflama o organismo, né? Come gordura. Então, só benefícios pro animal. Mas tem que ser feito com, né? O ideal seria fazer com acompanhamento certinho, né? Para ter as orientações. Animal que come ração, eu não indico fazer jejum. Entendi. E a pergunta que eu ia te fazer, Fernanda, é o seguinte: e em relação, por exemplo, a quantidade alimentar, tu começa a entrar com jejum. Como eu posso fazer essa pergunta do jeito que ela fique clara? Vamos supor, o cachorro precisa comer 1 quilo por dia. Tá? Eu fui lá, claro, que é uma quantidade que eu só dando como exemplo. Tem que comer todo dia 1 quilo. Se eu entro com jejum, eu dou 2 quilos a cada 48 horas, eu seguro aquele 1 quilo? Não, você segura 1 quilo. Por quê? Quando você coloca o jejum na rotina do seu animal, o jejum, por si só, é um período que o animal vai ficar sem comer. Ele tem que ficar sem comer. Então, se quando você for alimentar ele de novo, você colocar o dobro de comida, o jejum não vai ter adiantado. Concorda comigo? Então, assim, o jejum é literalmente um período que o animal vai passar sem comida. Então, você não tem que repor aquilo ali, aquele tempo que ele ficou sem comer. É para ele ficar sem comer mesmo. O jejum é um período sem alimento. Então, quando você for alimentar o animal de novo, continua da mesma forma, com a mesma quantidade que ele tinha que comer, né? Todos os dias lá da quantidade diária, tá? Então, não tem que dobrar ou colocar um pouco a mais porque fez jejum. Não. O jejum é um período sem alimento. É literalmente ficar sem comer. Entendeu? Entendi. Bom, deixa eu começar as perguntas aqui. Bora lá. Porque senão a gente acaba não respondendo. E como eu digo, boa parte delas eu tenho certeza que a gente já respondeu. Aqui, ó, uma pergunta interessante. Qual o sentido do osso recreativo se na natureza um animal não vai perder tempo roendo osso? Perde sim. Ele perde roendo osso. A Rita, minha, inclusive, direto nos passeios, ela acha osso e começa a roer no passeio. Ela acha um osso no meio do mato e traz para casa para ficar roendo. Eles roem sim. É instinto. O cachorro, vocês que têm mais contato com a galera do comportamento, que sabem mais, inclusive, do que eu sobre isso. Mas o cachorro, ele tem uma necessidade muito grande de ficar roendo as coisas. Então, por isso que quando você coloca um Golden dentro de um apartamento, não oferece osso recreativo, não oferece enriquecimento ambiental para ele, não oferece nada para ele roer, ele vai destruir seus móveis. Porque é do instinto deles, é da natureza deles ter essa necessidade de ficar roendo. Né? Então, literalmente, eles têm essa necessidade na natureza, eles acham o osso e rói, porque, por exemplo, se passou um leão ali, uma leoa, né, que é a leoa que caça, passou uma leoa ali, pegou uma presa, comeu o que ela queria comer e foi embora. Largou só um pouco dos ossos, com um pouquinho de carne por cima. Vai passar um canídeo ali e vai roer aqueles ossos. Tanto para comer aquele restinho de carne que tem inteiro ali,
tanto para suprir essa necessidade que eles têm de roer, entendeu? Então, a função do osso recreativo é essa, para a questão mental, né, do animal, para suprir essa necessidade que eles têm de roer, e também para a saúde oral, né? Eu já consegui tratar tártaros crônicos de anos só oferecendo osso recreativo. A galera fica puta comigo, porque a cirurgia de remoção de tártaro é caríssima, né? Quando eu falo que dá para resolver só oferecendo osso recreativo, os veterinários ficam loucos comigo. Mas é verdade, dá para resolver oferecendo osso recreativo e de quebra você já consegue tratar uma ansiedade, né? Se o seu cachorro for ansioso, enfim, você consegue matar essa parte. Mas eles roem sim. Na natureza eles roem mesmo. Certo. Ó, um cão pode ser mantido à base de dorso, pé, pescoço, fígado e ovo? Pode. Sem problema nenhum. É uma dieta bem baratona, né? Igual a gente estava falando. Vai de acordo com a condição financeira que você tem de oferecer, tá? Eu já tive seguidor que me falou assim, eu não vou passar para alimentação natural agora não, porque com a condição financeira que eu tenho, eu só conseguiria oferecer as partes do frango. E se o meu cachorro comer só frango, vai ser muito ruim. Eu falo, cara, você oferece só ração, não tem como ficar pior do que isso. Então, assim, oferecer só frango pode ser ruim? Cara, eu praticamente só como frango na minha dieta, porque é o que eu consigo comprar também. Eu não consigo comprar peixe. Então, assim, eu mesma como praticamente só frango. Então, você oferecer só as partes do frango para o seu animal, não vai ter mal algum, vai ser infinitamente melhor do que você oferecer ração. E quando você conseguir variar, de vez em quando varia. Né? O ideal é variar? Mas se não consegue, não tem problema também. Certo. Bom, aqui deu um pialo no assunto, mas já que a pessoa mandou, vamos fazer. Fale um pouco sobre banhos. Saiu bem do assunto, mas a questão do banho assim, é meio que seca a resposta. Cães não precisam tomar banho. Só isso. Muito obrigado. Me sinto muito bem por isso. Os meus com assim, 8 anos só tomaram um até hoje. Não sair muito do assunto da live, só para responder a pessoa, né? Cães não precisam tomar banho. Se quiser dar uma olhada no meu, eu tenho um destaque sobre isso. Mas literalmente foi uma coisa inventada pelo ser humano para ganhar dinheiro. Tá? Então, cachorro não precisa tomar banho. Aqui, ó. Quais os cuidados eu tomar complementar? Aqui, ó. Quais os cuidados que eu devo tomar ao complementar uma ração super premium com alimentos naturais? Complementar uma ração super premium com alimento natural. Cara, como por exemplo assim, ó, como tu já havia falado, é carne e acabou. Mas o que essa pessoa que ela quis perguntar? Ela dá uma ração super premium, ou seja, a melhor que tem. E aí qual é o cuidado que ela deve ter, às vezes, sei lá, com sobrecarga ou alguma coisa que possa dar uma desinteria, se ela for fornecer alguma coisa natural? Tá. A gente bem respondeu no início, mas né, vamos... Tá, então deixa eu só entrar um pouquinho no mundo das rações. Esses dias mesmo eu fiz um vídeo avaliando o rótulo de uma ração e postei lá no meu story. Não vou falar a marca, mas é uma marca considerada uma das melhores do mercado. É uma das marcas, assim, que mais caras, é estourada no mercado, enfim. A questão de proteína dessa ração tinha lá 32%. Um carnívoro precisa, em média, de 50% de proteína. E essa ração, que é considerada uma das melhores, super premium, tinha no máximo 32. Dessas 32, era proteína do milho, proteína da soja, proteína de farinha de víscera, né? Então, assim, dessas 32, só 19 eram de origem animal. Entendeu? Então, quando você lê lá no rótulo ração super premium, é só o seu dinheiro que está indo pro ralo. Tá? É só a questão de rótulo. Se não precisa acreditar em mim, leia o rótulo do alimento que você está oferecendo pro seu animal. Leia. Tá escrito lá milho, soja, arroz, farinha. Tá? É isso que está lá. Entendeu? A única coisa que difere é essa questão de super premium aí e tal, é essa questão da porcentagem de proteína, né? Mas muito da proteína das rações vem dos grãos ou vem de qualquer outro tipo de vegetal. Ou seja, só tem malefício para eles, tá? Eles não conseguem absorver isso, tá? Então, só para entrar um pouquinho nesse assunto de ração super premium. Agora, em relação a utilizar a alimentação mista, é um bom começo, vamos dizer assim. Seria menos pior do que oferecer só a ração, né? Então, tem gente que começa oferecendo os ossos carnudos, que é mais fácil do cachorro aceitar. Depois acrescenta alguma víscera, né? Então, assim, como eu comentei com você, eu só trabalho com a dieta crua com ossos. A questão de fazer alimentação mista é só quando o meu paciente está passando pela transição alimentar.
Né? Então, eu não quero nunca sair da ração, eu quero pro resto da vida fazer alimentação mista com o meu cachorro. Aí eu falo, não, então você precisa procurar outro veterinário que te oriente em relação a isso. Né? Ah, já Porque, entendi o puxão de orelha. entendeu, né? Mas em relação tipo assim, cuidados, como que foi a pergunta? Os cuidados que deve tomar? Como que é? Quais cuidados se tomar ao complementar uma ração super premium com alimentos naturais? Cara, o cuidado que você tem que ter é de oferecer a ração super premium. Então, assim, não tem muito segredo, entendeu? O que tá ruim aí é literalmente a ração, entendeu? O alimento natural, não, porque a galera, por exemplo, muita gente começa a oferecer alimentação natural, vê no meu perfil as coisas que pode oferecer, vai lá, oferece, aí o bicho vai e vomita, o bicho vai ter uma diarreia. Aí a pessoa, na cabeça dela, coloca a culpa no alimento. Mas a culpa jamais é do alimento natural. Então a gente não tem que ter, quais cuidados com o alimento natural? Cara, o alimento natural, o próprio nome já diz, é um alimento natural. Então, mal para o seu animal, ele não vai fazer. O que está fazendo mal é esse outro alimento que você está oferecendo. Entendeu? Então, é com ele que você tem que ter cuidado, é com ele que você tem que repensar em oferecer. Entendeu? Então, assim, oferece, dependendo do tamanho do animal, né? Oferece dorso, pé de galinha, as vísceras, né? Mais convencionais que a gente acha aí. Não vai ter problema nenhum para o seu animal em relação aos alimentos naturais, tá? Mas eu sempre falo que é um bom começo. Para começar a transição, a gente sempre tem que ir aos poucos mesmo. Aqui, ó. Meu cachorro come muita grama. Isso é um problema? Capim, né? Grama. Se depende, porque como a gente comentou, que também faz parte do instinto deles comerem as fezes de outras espécies, também faz parte do instinto deles comerem grama. Só que, quando o animal está na ração, ele ingere muito mais grama do que o animal que está na alimentação natural. Por quê? Como você está oferecendo um alimento que não faz parte da espécie dele, o estômago dele, o trato gastrointestinal dele está totalmente doente. Então, ele vai comer mais grama para poder causar aquela sensação de vômito nele e ele vomitar. Então, assim, se ele está comendo grama demais, pensa, não é normal um carnívoro comer capim. É normal um cavalo e uma vaca comer capim. Então, se o seu cachorro está comendo grama demais, reveja, ele está comendo ração? Pode estar aí o problema. Tá? Tira ele da ração e veja como é que ele vai continuar. É bem provável que o problema está aí. Tá? É o intestino que está muito inflamado, é o estômago que está inflamado, é o organismo inteiro inflamado, está ruim por causa da ração. Então o animal fica tentando procurar uma forma de se livrar daquilo ali. Entendeu? Certo. Aqui. Essa aqui tu já respondeu que não, né? A pergunta é se iria carboidrato em alimentação natural. Não. Na minha conduta, não. Tá. Essa aqui foi. Foi. Tá. Agora outra pergunta aqui, Fernanda. Essa é minha. Eu estou vendo agora uma nova onda, e eu me preocupo muito com as novas ondas hoje em dia, porque as coisas estão muito sem contexto, e cada dia reinvento a roda quadrada, como eu falo. Eu fui criado com a teoria de que tu deve, sempre que possível, uma suplementação de condroitina, para tu proteger articulações, principalmente de grande, médio e grande porte. Aí eu te pergunto, eu estou vendo agora uma nova tendência dizendo que não, que a condroitina ela é tratamento, ela não é prevenção. O que tu tem a falar sobre essa questão? Que linha que tu defende? Ela é um tratamento ou ela pode ser prevenção? Ela é mais tratamento mesmo. É mais tratamento quando o animal já possui algum problema. Mas se tratando de cães de porte grande, como você comentou, a gente pode trabalhar na forma de prevenção, oferecendo a condroitina de forma natural. Ou seja, ossos carnudos, ovo, né? Tem muita condroitina no ovo e nos ossos também. Então, ossos é fonte de condroitina, de colágeno. Então, isso auxilia as articulações, os ossos, tá? Então, se você tem um cachorro de porte grande e fica preocupado com isso, primeiro, alimentando ele de forma correta, praticamente você não vai precisar preocupar com isso, tá? Porque o que estraga as articulações dos animais é sedentarismo e alimentação errada. E castração também, que aí entra em outro assunto, daria outra live de 2 horas. Mas o que estraga a articulação dos animais é o manejo errado. Então, se você oferece uma qualidade de vida adequada para o seu animal, não deixa ele ser sedentário e oferece uma alimentação adequada, os problemas articulares é uma coisa que você quase não vai precisar se preocupar. Porque como o Dr. Baracate comenta, ele é médico integrativo, só que da medicina humana, mas eu acompanho muito o trabalho dele também. O que ele sempre fala? Você pode ter alguns genes no seu DNA. Gene para ganho de peso ou gene para perda de peso. Gene para câncer,
gene para diabetes. Você pode ter esses tipos de gene, né, no seu organismo. Mas quem aperta o gatilho dessa arma é você. E quem aperta o gatilho da arma na doença do seu animal é você também. Então, se você pega um Golden, vamos supor, que é uma raça extremamente predisposta, tem o gene da displasia coxofemoral, vamos dizer. Eles são predispostos. Mas se você não castra sem motivo, se você não oferece ração, se você não permite que esse Golden seja sedentário, você não vai estar apertando o gatilho do gene dele. Entendeu? Então, o gene está lá. Mas você não vai estar apertando o gatilho, não vai deixar esse gene aflorar. Entendeu? Então, é uma coisa que você praticamente não vai precisar se preocupar se você cuidar da saúde do seu animal como um todo. Mas pensando nessa questão da condroitina em si, os ossos carnudos e o ovo já faz esse papel. E só lembrando que, pelo menos na minha época, era muito comum os veterinários defenderem cães de médio e grande porte nunca em piso liso, pessoal. Não sei se essa regra ainda continua. Assim, o Gaúcho, é uma coisa que eu já ouvi também, mas eu acho que muito dessas indicações, porque, por exemplo, a galera ainda defende muito a castração com unhas e dentes. Então, quando você castra um animal e tira os hormônios dele, a proteção que os hormônios davam na articulação já vai pro lixo. Então, você pega um animal que está castrado, que está se alimentando de ração e coloca ele no piso, ele provavelmente vai ativar o gene dele de ter o problema articular, entendeu? Então, assim, mas assim, é uma coisa minha mesmo, uma avaliação minha que eu faço. Não tem estudo, né, pelo menos eu não conheço, que avaliou animais que vivem em piso e animais que vivem, né, eu não sei se tem um estudo que fez essa avaliação. Mas eu acredito que seja um combo de tudo, né? Se você não permite que o seu animal seja sedentário, não castra sem motivo e oferece uma alimentação adequada, eu acredito que o piso não vai ser problema na vida dele, tá? Isso é uma opinião minha, pessoal mesmo, tá? Porque para você manter um animal ativo fisicamente, você precisa levar ele para a natureza, para ele correr. Então, tecnicamente, é claro que ele não vai ter contato só com o piso, ele vai ter contato com grama, com terra, com asfalto, né? Então, é um combo de tudo que vai levar o animal a ter aquele problema. Não é o piso em si. Certo. Bom, as perguntas terminaram, Fernanda. A gente, como eu disse, boa parte delas a gente vai respondendo e quase todas eram em relação aos carboidratos, a usar vegetal, a usar como alimento cozido. Aí a última pergunta que eu sempre faço em todas as lives, teve algum assunto muito importante, algum tema que precisava ser abordado, que precisava ser dito e que por alguma razão a gente acabou esquecendo ou não dando a ênfase merecida que tu gostaria de falar? Aqui agora é aberto. E sobre alimentação, acho que a gente deu uma resumida boa. A gente falou sobre tudo, sobre porcentagem, sobre suplementação, de vitamina D, inclusive, que é muito importante, sobre jejum. Então, acho que sobre alimentação deu pra gente falar bastante. A questão da castração, não sei se entra na linha editorial do seu perfil, se você quiser falar sobre isso depois também, eu fico à disposição. Mas sobre alimentação deu pra gente falar bastante. Inclusive, a galera que mandou perguntas durante a live, a caixinha de pergunta no meu story, depois eu abro lá, se vocês quiserem ir lá tirar mais alguma dúvida, eu tô à disposição também, tá? Mas eu acho que deu pra gente falar bastante, né? Deu pra englobar muita coisa aí. Mas então tá. Bom, Fernanda, eu só tenho a te agradecer, obrigado por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui dividir com a gente teu conhecimento. Para quem está assistindo aqui pelo Instagram, a live depois vai ser postada na íntegra lá no nosso canal do Projeto Bandog no YouTube. Assim que ela for postada, eu divulgo tanto no History quanto ali no feed, a publicação fica fixa. Também quero lembrar a todos e agradecer aos patrocinadores que patrocinam essa live, que é o Canil Presa Santa Morte, o Canil Elite Bandog, o Espíndola Zégio, o 30 Man, que não é canil, na verdade é uma artesão de couro, o Flávio Canil Forte e o Forte Sul lá do Ayrton. Tá cheio de patrocínio aí, hein? Graças a Deus, tem bastante gente acreditando aqui no projeto. Graças a Deus. Coisa boa, coisa boa. Eu tô precisando de uns patrocínios aí também, viu, gente? Quem quiser mandar os recebidos aqui pra minha casa, que a única coisa que eu recebo aqui é conta. Tô precisando ser patrocinada, viu? Bom, então, mais uma vez, pessoal, quem tá pelo YouTube, já se inscreve, gostou dessa live, gostou do conteúdo da Fernanda, segue a Fernanda lá no perfil dela, vai estar na descrição aqui embaixo o @ para vocês seguirem. Se gostou do conteúdo, gostou aqui da live, tem outras lives, tem outros conteúdos no canal do YouTube. E se tu gostou, curte e se inscreva. Bom, Fernanda, mais uma vez, então, muito obrigado, uma boa noite. Obrigado a todos vocês que ficaram até o final. Vocês são realmente muito importantes, pessoal que fica prestigiando do início ao fim, sedento por conhecimento. E quem perdeu algum pedacinho, corre lá no canal do YouTube que tem essa live e muito mais. É isso aí. Abração, Fernanda. Obrigadão, hein? Obrigada pelo convite. Sempre que vocês precisarem, estou à disposição, tá? Precisar falar
de algum tema específico, é só me chamar que a gente marca direitinho. E obrigada também a todo mundo que ficou aqui até o final. Precisar de tirar mais alguma dúvida, eu estou disponível lá no meu perfil. Beleza? Obrigada, galera. Obrigada. Tchau, fica com Deus. Valeu.